Boa noite a todos. É sempre uma alegria, é uma grande honra, também uma grande responsabilidade estar aqui para trazer algumas palavras, estudarmos, ouvirmos o Evangelho, aprendermos juntos, como eu sempre digo, né? Eu não sei tudo, aprendo também, vocês ensinam muito, cada um de nós pode ser um instrutor do outro. Vamos dar início à reunião dessa noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seu capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Meus amigos, eu tenho algumas questões que eu sempre me pergunto e acredito que muitas pessoas também possam se perguntar. Então, a gente fica preocupado com o nosso destino aqui na Terra, o destino da nossa vida, o que é que vai acontecer com a gente, quais são os rumos que a gente está tomando, se a gente está no caminho certo, se alguém já programou isso aí para nós, se inevitavelmente vou ter que passar por tal ou tal situação. E a gente procura lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, nas obras básicas de Kardec, tem muita coisa, mas a gente sempre encontra alguns complementos também em algumas obras, e hoje eu trouxe um trecho de uma obra que eu achei que elucidou muito bem essa questão. É claro que não elucida totalmente, né? A gente não vai falar sobre tudo, toda essa questão, abranger tudo, mas alguns fatos específicos a gente vai conseguir entender pelo menos um pouquinho, ou começar a entender. A gente vai ter uma ideia. Porque a gente pensa assim, por exemplo, eu vou trazer aqui um trecho do livro Memórias de um Suicida. Vai falar sobre pessoas que suicidaram-se e que estão em recuperação. Suicídio é uma questão bem difícil da gente falar e da gente lidar, né? Porque a gente ouve muita coisa, principalmente assim, a gente ouve assim, suicidou-se, vai lá para o Vale dos Suicidas, suicidou-se, vai sofrer demais, tá condenado, e algumas religiões até falam assim, olha, suicidou-se, então esquece, tá condenado, não tem mais jeito. Não é o caso do Espiritismo, que diz que todos nós alcançaremos a evolução, todos nós alcançaremos a salvação
através da evolução, através do aprendizado. Não é assim, não é com atos externos, né? Aqueles movimentos externos de gratidão, de louvor, mas sim com a elevação do coração. Então, eu quero citar aqui um trecho do livro Missionários da Luz, que eu já citei várias vezes, mas eu gosto sempre de reforçar, que um senhor suicidou-se, e André Luiz e seu instrutor, eles estavam em um determinado lugar, chegou a mãe desse senhor que suicidou-se. E ela, desesperada, falou com o instrutor do André Luiz. O que eles fizeram? O instrutor falou assim: vamos lá, não tem tempo a perder. Procuraram ele e acharam, e recolheram ele a um hospital. Ele estava em sofrimento? Sim, ele estava em sofrimento, né? Estava lá machucado, né? Praticou um ato em que ele imediatamente se arrependeu muito, mas veja só, nesse caso aí, imediatamente ele já recebeu o auxílio. É claro que existem muitos, isso aí é um caso. Existem casos em que a pessoa fica completamente, ela fica lá em coma, e ela sofre, e ela tem também. Tem casos que a pessoa vai lá para o Vale dos Suicidas, tem, mas não é todo mundo que vai. Tá? Aquele lá foi socorrido na hora. Alguns, dependendo, né? Tem atenuantes, né? Tem muitas questões que a gente precisa levar em consideração. A nossa oração, a oração daquela mãe que foi pedir, ela, né, causou um efeito extraordinário. Então, não é assim, não é uma coisa irremediável, não é né? É uma questão de sofrimento, sim, é uma questão que vai demandar um trabalho enorme para a gente recuperar. Mas tem como, tá? A boa notícia é, existem maneiras da gente lidar com essa questão. No livro Memórias de um Suicida, conta a história de vários suicidas, os primeiros momentos após o suicídio deles. Cada um passou por uma questão, uma forma de... Um se suicidou de uma maneira, outro de outra, um tinha um motivo, outro tinha outro motivo, e eles realmente, no caso deles, eles estavam lá em um vale, parecia o Vale dos Suicidas. À medida que eles foram sendo visitados, que eles começaram a ter um pouquinho de consciência, que eles começaram a melhorar um pouquinho, eles já tiveram condições de ir para um outro lugar. Já foram para um hospital, né? Vamos dizer assim, uma casa de acolhimento. Naquela casa de acolhimento também tinha vários estágios evolutivos. Então eles chegaram assim, em frangalhos, né? Totalmente debilitados, foram sendo tratados. Aí tinha muita psicologia, então foram evoluindo pouco a pouco, até eles chegarem num pré-estágio de reencarnar. E é nessa parte que eu peguei lá o trecho lá, para a gente poder dar uma olhada. Então vamos lá. Aqui, eles chegaram, departamento de reencarnação. Localizava-se no extremo da colônia correcional. Essa colônia é especializada, tá, em suicidas, tá? Se quiser, deixa eu só apagar esse aqui. Mas esse daí pode deixar. Então, ali tinha um lugar especializado, tá? Pré-reencarnatório, tá? E é um lugar especializado a recuperar essas pessoas, e esses já estavam num estágio um pouco mais adiantado, tá? Colônia Correcional Maria de Nazaré. Essa é uma das colônias
e tem lá no plano espiritual pessoas lá, inclusive muitas pessoas lá de Portugal que vieram ajudar aqui. E o interessante é que tinham muitos hindus, né? Pessoal lá da Índia, e porque eles são muito espiritualizados, mas era um pessoal também especializado nessas questões, tá? Situava-se limitando com as regiões propriamente consideradas espirituais ou zona educacional. Isso será facilmente compreendido ao raciocinarmos que, tanto da zona inferior como da regeneradora da colônia, batiam à sua porta frequentemente grupos de pretendentes aos grandes testemunhos do estágio da carne, a reencarnação, tá? Ali vinha gente de tudo quanto é lugar para pedir para reencarnar. A gente cansou, vou me incluir nessa aí também, né? Quem sabe alguma encarnação, se eu me suicidei, não, né? Hoje eu estou mais ou menos, né? Estou um pouquinho melhor, estou tão bom assim, mas acredito que já estou um pouquinho melhor. Então, eles iam até lá, falavam assim, eu quero reencarnar, eu tenho necessidade, já tinham consciência que precisavam reencarnar, mas não era todo mundo que podia entrar ali, tinha que passar antes por um tratamento, por um treinamento e tal. Compunha-se o importante núcleo de serviço das seguintes seções, todas exercendo funções destacadas, conquanto interdependentes: recolhimento, análise, gabinete secreto inacessível aos visitantes, programação das recapitulações, pesquisas, planejamento dos envoltórios físico-terrenos. Tem um planejamento para a gente do nosso corpo. Como que vai ser esse corpo aí? Tem alguns, no Missionários da Luz, gente, Missionários da Luz é um livro, olha, dá vontade de ler ele toda semana. Lá mesmo tem uma parte que fala da programação das reencarnações do corpo físico também, né? Mas se eu vier muito bonito, se eu vier, não vou dar conta, vou cair no mesmo erro de antes, e tem como programar ali questões físicas. Laboratório de restringimento, gabinete secreto também inacessível aos visitantes. Restringimento é o último estágio antes da reencarnação. É quando o espírito ele vai começar a ser moldado para aderir ao corpo físico, tá? Resumo do resumo. É mais ou menos isso. Começava então a aparecer o elemento feminino, pois grande parte dos obreiros e funcionários que ali dedicavam energias era composta de espíritos que se engrandeceram na hierarquia espiritual, insistindo nas encarnações em corpos femininos. Então, essa questão também, lá tinham muitos colaboradores que nas últimas encarnações estavam lá numa questão feminina. Necessidade deles lá, porque o feminino, né, ele tem mais cuidado, né, ele é mais amoroso, não é? A bondade e gentileza do eminente governador, irmão Demétrio, houveram por bem conceder-nos até mesmo um instrutor local, capacitado a prestar esclarecimentos possíveis à nossa assimilação de iniciantes na vida espiritual. Era uma jovem dama, ela se apresentava como jovem, né? Mas era um espírito de escola, um espírito elevado, um espírito que já tinha muita experiência, mas mostrava-se ali como uma jovem. De tão amável personagem, nada mais logramos saber, senão que se chamara Rosália. Então, a Rosália ia levar eles lá para conhecer o lugar onde era cada setor e o que cada setor iria fazer. Conforme verificareis, ninguém que é acolhido neste instituto
como tutelado temporário, necessite recapitular experiências terrenas, ninguém que necessite, né, voltar às experiências terrenas, poderá fazê-lo sem antes ingressar em nosso departamento para um estágio que varia de 1 a 2 anos, conforme seja o seu estado, antes de se providenciarem as atividades relacionadas com o corpo que será chamado a animar. Olha, aqui ela está falando especificamente das pessoas que estão internadas lá, tá? Porque a reencarnação, tem lá também nas obras de André Luiz, vem lá os mentores, fazem a ligação do espírito com o óvulo. Ó, isso daí é um caso também, tá? Não é que todo mundo precisa de espíritos especializados para ir lá e fazer a ligação com o óvulo. Em outras obras também de André Luiz, ele fala assim, olha, o simples fato de haver uma ligação sentimental, uma afinidade muito grande entre uma determinada família, só o fato daquela pessoa estar ali junto deles, já ia reencarnar ali, quando eles fossem ter um filho, a ligação já estava tão forte que não ia precisar de alguém para ir lá e fazer essa ligação aí, tá? Só por afinidade, simplesmente por afinidade já ia acontecer. E a reencarnação acontece de muitas outras formas também, por muitas outras necessidades. Essa daqui é específica para quem tinha se suicidado e passado por aquele programa de recuperação. Obtendo o beneplácito do templo para a reencarnação que traz em mira, o qual, por sua vez, já recebeu de mais alto, né? Então tem uma autorização de mais, né? De uma diretoria lá mais elevada ainda, que autoriza, e aí eles vão preparar essa reencarnação. Por sua vez, já o recebeu de mais alto, onde paira a direção soberana da legião. O pretendente, apresentando-se à chefia deste departamento, será encaminhado primeiramente à seção do recolhimento, né, onde se farão seus registros relativos à terra e em cujo internato será admitido, sob os cuidados paternais de guias que o assistirão fielmente a partir daquela data. Então, primeira coisa, recolhimento, aí a pessoa vai se sentir ambientada lá, né, vão explicar como é que funciona ali aquele setor, tá? Vai fazer uma ambientação com a pessoa. Resolvido o primeiro problema, acudirão os técnicos da seção de análises, os quais deverão estudar naqueles internos as tendências características, fazendo-lhes pormenorizadamente a psicologia, sua alma, seu ser, os refolhos mais remotos da sua consciência serão perscrutados por esses criteriosos operários do Senhor, os quais, invariavelmente, por serem iniciados superiores da falange brilhante, se encontram à altura de delicada incumbência. Então, vai ser feita uma pesquisa. Qual é a necessidade daquele reencarnante? Onde ele falhou? Onde que eu falhei? O que é que eu preciso? Vamos analisar. O que é que eu dou conta de fazer? Vamos analisar, porque não adianta a gente, né? Vai, reencarna, tá? Se vira. Tá? O negócio lá não é bagunçado, não. O negócio lá é tudo criterioso, é estudado. Tá? Então, quando a gente vem, a gente já passou por um estudo, a gente, no caso desses daqui, né? Em outros casos também, em que a gente pode escolher, a gente passa por um planejamento, tá? Uma vez concluídos os trabalhos analíticos do caráter de cada um, os mesmos técnicos farão relatório
do que verificarem minucioso e rigorosamente exato, passando então o caso à seção da programação de recapitulações. Vamos programar. O que essa pessoa necessita? Olha, tem que passar, tem tal lição que ainda não ficou bem entendida, não está conseguindo lidar com isso daí ainda. Será que é um momento que a gente pode apresentar essa questão para ele ou não? Precisa se preparar um pouco mais? Isso aí vai ser tudo analisado. O que será considerado? Os méritos e os deméritos do reencarnante. Bom, que ele tem, né, de bom? O que ele fez, né? O que nós fizemos? Quais as lições pelas quais a gente vai precisar passar? Através daquilo que dos nossos méritos e deméritos que já serão conhecidos. As quedas pretéritas mais graves e que, por isso mesmo, mais urgência exigirão na reparação. Tem uma lição que é urgente, então a gente precisa programar isso daqui. As concessões balsamizadoras que se lhe possam fazer. O que é que a gente pode atenuar nessa questão? O que é que a gente pode ajudar? Tá? A gente está sempre sendo assistido. O trabalho poderá ser facilitado ou dificultado conforme o estágio preparatório do reencarnante. Então, tem alguns lá nessa colônia que estão numa situação muito difícil, mas mesmo assim vão precisar reencarnar, vai exigir um trabalho muito maior de assistência e um esforço muito maior da própria pessoa enquanto ela estiver encarnada. Se já estiver no estágio, olha, já passei por isso, eu não quero mais passar, já entendi, não quero mais isso para a minha vida, isso daí já vai facilitar o trabalho tanto de um quanto de outro, tanto do reencarnante quanto da equipe que está assistindo o paciente. Pensativo, interveio Belarmino, que sorvia as palavras de Rosália com um manifesto fervor. Ele estava escutando a Rosália explicando, né, aquelas questões. Aí ele solta a bomba, né? É aquela que a gente fica se perguntando. Depreender-se-á de vossas asserções, minha senhora, minha irmã, que os dramas da vida humana, as desgraças, as tragédias que diariamente sacodem o globo, fazendo da humanidade como joguete de forças cegas e superiores, são dirigidas por uma fatalidade irreprimível. Aí eu falei isso aí ontem para minha filha, né? Falei, o que você está estudando aí, pai? Não, estou estudando isso aqui, ó. Li isso aí para ela. Ela olhou assim, eu li, falei, tá. Traduz? Traduz, né, pai? Então vamos lá. Quer dizer que o nosso destino, tudo que acontece com a gente, já está programado. Vai acontecer daquele jeito, não adianta, não tem o que você possa fazer, é assim que vai acontecer e pronto. Não, meu amigo, não, calma, vamos lá. Não, meu amigo, o senso indica que não poderá a humanidade ser regida pela cegueira de uma fatalidade abominável. Não, gente, não é assim que acontece, não. A gente tem o controle da situação. Deveríeis antes ter compreendido que aquilo que chamais de fatalidade não é senão o efeito de uma causa que o próprio homem criou, o próprio ser humano, né?
criou no enredo das ações praticadas na terra, quando nela viveu divorciado do bem, da moral e do dever, ou no além, como espírito desnorteado da lei. Tudo são consequências daquilo que nós fizemos, e não é só nas encarnações passadas, é daquilo que nós estamos fazendo agora também, tá? Embrutecido nas trevas de que se rodeou, pois ele mesmo, através dos atos bons ou maus que pratica, que determina a natureza consoladora ou punitiva do próprio futuro. Olha só essa frase, isso aqui resume, tá? Isso aqui, vamos dar mais uma aprofundada. É ele mesmo, somos nós mesmos, através dos atos bons ou maus que pratica, que determinamos a natureza consoladora ou punitiva do próprio futuro. Então quer dizer, nossa, eu fiz tanto, errei tanto, fiz tanto mal, então vou sofrer muito. Calma, devagar de novo, calma, olha. Os seus atos bons ou maus que pratica, quer dizer, eu fui praticando mal, eu fui errando. Mas se eu praticar o bem, isso vai refletir para mim também. E isso serve para agora, isso serve para esse momento, serve para a nossa vida. Isso daí é aquele incentivo para a gente, olha, não quero mais isso para a minha vida, não quero mais isso para a vida do meu semelhante. Então, essa é a boa notícia. Eu posso mudar. O destino não está lá irremediavelmente traçado. A gente não está, né? Não é aquilo lá que ele perguntou, não é aquela questão. A gente tem controle. A fatalidade existirá se assim o quiserdes. Isso aí é a Rosália falando, tá? Não cegamente reduzindo a humanidade a mero joguete, mas como sequência lógica, inteligentemente corretiva. Quer dizer, as coisas que acontecem vão nos colocar no rumo certo. Aconteceu uma coisa desagradável comigo. É para a gente ter um aprendizado e voltar ao rumo certo. Tá? Não é fácil aí não, viu? De vez em quando leva umas pancadas aí da vida, né? Quem não leva? Aí eu tenho que lembrar disso daqui. Nossa, eu estava falando disso aqui lá outro dia, né? Mas como sequência lógica, inteligentemente corretiva de desvios delituosos, programada por seu próprio livre-arbítrio ao preferir o erro aos ditames da razão e da consciência. Quer dizer, quando a gente resolver praticar o bem, tudo isso daí se acaba. Tudo muda. Tratando-se, pois, de um corretivo, esse estado de coisas desaparecerá no momento em que se corrigir a causa que se lhe forneceu a origem. Corrigiu aquela causa, pronto. Ou seja, o traço inferior da maldade em que se estribaram os atos praticados. Assim também nos programas que se elaboram aqui, né, lá na colônia, visando ao futuro do delinquente, não se incluirão os pormenores das atividades diárias que será chamado a desenvolver nas operosidades da vida terrena, assim como não se cogitarão das particularidades que lhe sejam necessárias, a fim de atingir o inevitável. Apenas os pontos capitais serão para nós anotados. Os que constituam reparação, trechos decisivos, consequências que marcarão justamente a lógica dos antecedentes acontecimentos, isto é, da causa. Aí a gente está lá pregando lá uma tábua, né? De repente, dá uma martelada no dedo. Nossa,
Será que isso daí estava programado? Ah, isso aí foi programado lá, porque eu já bati em muita gente, né? Não, gente, não é isso, não. Não, esses pormenores aí, isso aí são pequenos percalços que a gente passa, né? A gente está aprendendo a trabalhar, a gente está aprendendo a fazer alguma coisa. Ah, tropeçou ali. Não, já estava, isso aí é programado. Ah, mas não cai uma folha da árvore sem que Deus, sem que seja a vontade de Deus. Não, tudo bem, né? Até é assim, mas Deus não vai ficar também a cada momento ali vigiando a gente e guiando o martelo lá para a ponta do nosso dedo, né? Não é assim que vai acontecer. A própria expiação encontra-se de tal forma arraigada na consciência do pecador, como efeito dos remorsos. O que nós precisamos está na nossa consciência, tá? Como efeito dos remorsos, das necessidades de progresso de um passado criminoso que ele mesmo, sob o impulso de sua vontade livre, dar-lhe-ia cumprimento, ainda que não fosse delineada sob o critério dos nossos relatos. Convém, porém, que assim o façamos, porque entregue a si mesmo resvalaria para excessos prejudiciais, criando possibilidades desastrosas. Olha, se a gente não ajudar as pessoas, está lá na consciência delas, de qualquer forma, as pessoas, nós vamos trilhar um caminho que nós precisamos, que é necessário para nós, e nós vamos querer a reparação. Mas, se a gente não tiver um auxílio, o que acontece? Entregue a si mesmo resvalaria para excessos prejudiciais. Por isso que nós somos assistidos. Não, tudo bem, a gente vai progredir, mas se a gente não tiver uma ajuda, né, alguma coisa para colocar a gente no caminho certo ali, a gente vai demorar um tanto mais. Outros sim, as capacidades que tenha para realizações meritórias são também anotadas. Eu tenho capacidade para socorrer as pessoas, para ajudar, para ser um enfermeiro, para ser um médico. Opa, então vamos aproveitar essa questão aí para recuperar questões do passado, né? Essas poderão até mesmo ser discriminadas, indicadas, pois nenhum espírito encarnado ou não, só porque se encontre jungido ao ergástulo, não sei o que é ergástulo, tá, gente? Das provações, será inibido de auxiliar o progresso próprio com relação à dedicação às causas nobres, devotando-se aos empreendimentos generosos para o bem do próximo. Então, usar as nossas capacidades para o bem, direcionar para o bem. Vamos direcionar para o bem, a gente não erra. Ele, porém, o reencarnado, será livre de efetuar ou não aquelas realizações que, antes da reencarnação, quando se preparavam as linhas do seu futuro, se comprometeu a atender. Vamos fazer isso? Vamos melhorar? Vamos, tá combinado, tá? Bate aqui, tá? Aí a gente chega aqui, não, isso é muito complicado, não vou dar conta, não. Quer saber de uma coisa? Não. Deixa isso aí para lá, depois tem outra encarnação, deixa para lá, vamos enfiar o pé aqui e depois a gente vê isso aí. Pronto, volta lá. Quer dizer, nós temos um livre-arbítrio. Se a gente não fizer, estamos perdendo o tempo, tá? Uma hora nós vamos ter que fazer. Somos obrigados? Não, Deus não obriga a gente a fazer, mas, né, a gente vai ter as consequências de tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Será livre sim, mas no caso de se desviar do compromisso assumido, grandes pesares o angustiarão mais tarde,
ao sentir que, além de ter faltado com a palavra empenhada com seus guias, deixou de se aureolar com méritos que muito poderiam ter abreviado as caminhadas ríspidas das recapitulações a fazer. Então, é isso daí que a gente vai sentir quando a gente voltar para lá e falar assim, oh, mas você combinou tudo aquilo lá, né, ia fazer, tá bom, não fez nada. Então, para concluir, vocês podem tirar várias conclusões. Eu coloquei aqui algumas que eu achei, tá? Isso aqui é coisa que eu achei. Mas vocês podem pensar assim, tem tanta coisa aí, né, que a gente pode concluir desse trecho aí. Nosso destino não está irremediavelmente traçado. Nosso futuro depende diretamente dos nossos atos no presente. Somos sempre assistidos, no sentido de assistência, tá? Ajudados pelo mais alto. Sim. Mudar os rumos de nossas vidas depende de nossa vontade e esforço. E a reencarnação é instrumento fundamental em nossa caminhada evolutiva. Então, vamos aproveitar. E a hora é agora. A encarnação é essa. Vamos fazer o nosso melhor. Se o Rinaldo também não estiver fazendo o melhor dele, puxa a orelha lá. Fala assim, oh, e aí? Tem um amigo meu que nem religioso ele não é. Aí eu estava expondo, né, os meus... Isso quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Expondo os meus sentimentos, assim, né, enraivecidos, né? Se alguém prejudicar a minha família, que eu vou fazer isso, isso, isso com a pessoa e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, uma pessoa que nem religião não tem, nem... Ele falou assim, este lado espiritual que você diz defender. E eu... Parece que, né, levou aquela pancada assim. Então, veio da onde eu menos esperava, né? Aí nossa, aquilo lá realmente, eu estou pregando uma coisa e não estou fazendo nada disso. Essa exposição foi baseada num trecho do livro Memórias de um Suicida, Dona Ivone do Amaral Pereira, espírito Camilo Cândido Botelho. Eu espero que possa ter sido útil de alguma forma para vocês. Aproveitem aquilo que for útil, descartem aquilo que não servir, tá? Eu agradeço muito a paciência de vocês, muito obrigado e uma boa noite a todos. Então era isso que nós tínhamos para expor nessa noite. Vamos à nossa oração, vamos pedir inspiração do mais alto, vamos orar a Deus, nosso Pai, inspirados pelo nosso Mestre Jesus, pelo nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais que guardam o nosso lar, esta casa, que estão sempre nos acompanhando, nos incentivando ao bom caminho, que nós possamos ouvir os bons conselhos, trilhar o melhor caminho para a nossa encarnação, levando também ao nosso semelhante tudo aquilo que nós temos de melhor, procurando melhorar todos os lugares por onde formos, começando pelos nossos lares, que seja lugar de paz, de compreensão, que o nosso lar seja abençoado, iluminado. Vamos ver uma luz dourada sobre os nossos lares, apaziguando todos os ânimos, abrandando todos os corações, levando a saúde, levando a paz, levando a compreensão, que nós possamos ver em cada semelhante um instrutor da vida, um instrutor da benevolência, da paciência,
o nosso mestre seja o nosso semelhante. Que assim seja. Quem estiver agendado para o passe de tratamento pode se dirigir à sala ao lado. Os demais podem permanecer aqui, vão receber o passe. Se tiver alguém que está agendado para o passe, tiver um familiar que quer ir junto, que não foi agendado, pode ir lá tranquilamente, tá? As famílias, marido, esposa, ir junto, pai, a mãe, o filho, tá? Não tem problema nenhum. Agradecemos essa oportunidade, mais esse aprendizado. Que possamos sair daqui mais luz, mais paz, mais consciência, procurando vencer nossos desafios a cada dia. Que essa semana seja proveitosa. Assim seja. Boa noite, boa noite. Agora nós vamos distribuir a água.